Olá pessoal, dando então continuidade ao nosso curso em Tecnologia de Aplicação. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre o manejo fitossanitário das culturas, entender aí um pouco do que é esse tal manejo fitossanitário, o porquê que ele é necessário ser conduzido durante o desenvolvimento da cultura, qual que é a importância e principalmente a gente ter esse conhecimento e entendimento do que é esse manejo fitossanitário, que ele vai ser de certa forma uma base do porquê que a gente tem a tecnologia de aplicação, do porque a gente precisa fazer uma aplicação e vai dar realmente esse fundamento, essa base para todas as técnicas que a gente vai eleger, todas as tecnologias que a gente vai utilizar e assim por diante, tá bom? Então, dando continuidade e entrando agora na apresentação, primeiramente vamos responder a pergunta, o que seria esse tal manejo fitossanitário? Então, antes a gente entender o que é o manejo fitossanitário, é importante a gente lembrar, todas as culturas elas vão sofrer algum tipo de ataque, um dano, com esse chamado agente causador de danos. Então, afinal, o que é esse agente causador de danos? Pode ser uma planta daninha, uma doença, ou os chamados insetos pragas, ou vulgarmente também chamado de pragas, O que são esses agentes causadores de dano? Todo mundo, você agricultor, produtor rural, um consultor, todo mundo que já teve uma passada no campo, já vai ter visto plantas daninhas se desenvolvendo junto com a cultura principal, ou então folhas todas manchadas, rajadas, como aqui no caso com a ferrugem asiática da soja, que é uma doença, ou então a folha toda comida, até mesmo a própria soja, por exemplo, a própria vagem toda danificada pelo percevejo. Então a gente vê que junto com a cultura existem diversos agentes que vão estar, de certa forma, atrapalhando nessa produtividade e reduzindo esses níveis de produtividade. Então, qual que vai ser o efeito desses agentes? As plantas daninhas, por exemplo, a gente já vai ver na cultura, se desenvolvendo junto com a cultura principal. Vão estar lá competindo com luz, com água, com nutrientes. As doenças, como aqui na própria imagem, a gente vai ver toda a folha tomada, ela vai estar reduzindo fotossíntese, causando o que a gente chama de distúrbio fisiológico, Reduz produtividade, reduz tamanho, a gente vê aquela planta mirrada, não consegue se desenvolver. Assim como as pragas vão estar lá se alimentando das folhas, reduz toda a capacidade da planta de fazer fotossíntese, evita toda uma produção de nutrientes pela própria planta, então você reduz toda essa capacidade, ou seja, de todos esses agentes, qual que é o principal efeito? Em primeiro lugar, perda de produtividade. E isso para o agricultor é muito importante, porque você vai estar mexendo diretamente, reduzindo aí diretamente a capacidade de produzir, ou seja, a própria produção de alimentos, e também a lucratividade do produtor. E por isso que a gente nunca consegue ter um controle absoluto desses problemas, por isso que a gente sempre utiliza o termo manejo, que são várias técnicas aí de controle, mas, de qualquer forma, a gente precisa tomar uma ação e a gente precisa fazer um controle, pelo menos um manejo muito bem feito de cada um desses itens, para que no final dessa safra a gente consiga ter uma boa colheita, que a gente consiga ter uma produção muito boa, com a qualidade e também quantidade boa, que seja vantajosa para o produtor rural, que seja vantajosa aí mundialmente falando, na própria questão da produção de alimentos, certo? Então, como eu havia comentado, a gente não existe apenas uma técnica de controle, deve ser feito um manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas. O que significa o manejo integrado? Significa você integrar todos esses elementos, desde controle cultural, biológico, controle com base no comportamento, por exemplo, no caso de pragas, diversas técnicas de controle que juntas, somadas durante uma safra, se consegue manter esse nível de controle da praga, da doença, da planta daninha, num nível que seja aceitável. O que é esse nível aceitável? Que seja rentável para o produtor e que você consiga ter uma boa produtividade que vale a pena no final desse ciclo, certo? Então, assim, dentre várias técnicas de controle, aqui o objetivo não é a gente falar propriamente do manejo integrado, mas um dos mais importantes, hoje principalmente falando, é o controle químico, que é por meio da pulverização, em especial, tem outros métodos de aplicação, mas a pulverização por meio da líquida, hoje é mais utilizada e ela é fundamental em praticamente todos os tipos de cultura e para controle de diversos tipos de pragas e plantas daninhas, certo? Então, tendo conhecimento que o controle químico é tão importante para o manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas e o tanto que isso vai impactar na produtividade, isso só realça ainda mais a importância de a gente ter um bom conhecimento de como aplicar esse controle químico. A gente vai conversar na próxima aula das definições, mas aqui a gente já
começa a ter uma luz, né, do que seria essa tecnologia de aplicação. Nada mais é do que a gente fazer uma boa aplicação desse controle químico, né, desse produto fitossanitário, para ter realmente esse manejo, né, de cuidar da saúde da planta, para que ela tenha uma boa produtividade no final, tenha um bom resultado no final da safra, certo? Então, primeiramente, a gente precisa conhecer os tipos de produtos. E isso, pessoal, a gente vai ver durante todo o curso depois. A gente vai falar, tem uma tecnologia de aplicação para controle de plantas daninhas, um tipo de aplicação para doenças, para pragas e assim por diante. Então, quais são os produtos que são utilizados? Lembrando que ele pode ser um produto químico ou biológico. Então, para plantas daninhas, vão ter herbicidas. Para doenças, são utilizados os chamados fungicidas, né, que vão fazer o controle principalmente de fungos. E para os insetos, os chamados inseticidas. Por que eu falo que pode ser um produto químico ou biológico? Porque a gente pode estar falando, como exemplo, né, um produto que tem uma ação fungicida, ou seja, que ele vai matar um fungo, mas ele não é um produto químico em si, é um produto biológico. Por isso que muitas vezes a tecnologia de aplicação para esses produtos é muito semelhante. Mas existem outras características que a gente vai comentar um pouco mais. Quais são elas? Em primeiro lugar, o momento de aplicação. Seria um produto para ser aplicado em pós-emergência ou pré-emergência. Isso é um fator muito importante. Em segundo lugar, qual que é o modo de ação? Ele é um produto de contato ou ele é um produto de sistêmico? Tudo isso vai ser importante para a gente definir uma correta tecnologia de aplicação e o posicionamento do produto. E lembrando que o nosso objetivo final é o quê? A gente tem uma excelente produtividade, um excelente desenvolvimento da cultura e uma boa produção dessa cultura em geral. Primeiro item, momento de aplicação, se é um produto pré ou pós-emergência. Então nessa imagem no centro a gente já consegue fazer uma boa divisão. O que é ser uma pré-emergência? É você aplicar antes da emergência. E aqui no caso pode ser tanto da cultura, como está sendo mostrado aqui uma planta de soja, ou da própria planta daninha. E pós-emergência é o que? Depois que essa planta emergiu. Então vamos considerar essa planta aqui que a gente consegue fazer uma boa distinção, né, desses momentos de aplicação. A partir do momento que a cultura emergiu, então ele já vai ser em pós-emergência. Se você está aplicando um produto que é para pós-emergência, qual que é o alvo dessa aplicação? Qual que é o objetivo? Normalmente é a própria planta, ou seja, o caule, a folha e assim por diante. Agora, se ele é em pré-emergência, ou seja, a planta ainda nem emergiu, normalmente, qual que é o objetivo dessa aplicação? O próprio solo, certo? Por exemplo, os herbicidas pré-emergentes, que você quer distribuir eles no solo, esses herbicidas então vão reagir, né, vão se distribuir de certa forma nesse solo e vão conseguir fazer o controle depois, ou segurar, né, evitar que essa planta daninha venha a emergir, ou então já controlar assim que ela estiver emergindo. Então, esses são os momentos de aplicação. E lembrando, é bom a gente entender esses conceitos para que depois, quando a gente for fazer o posicionamento da tecnologia de aplicação, isso esteja muito bem claro. Segundo tópico, os próprios tipos de produto, né, o modo de ação, os produtos chamados sistêmicos ou os produtos de contato. Qual que é a diferença? Em primeiro lugar, sistêmico. O que significa ele ser sistêmico? Ele tem uma capacidade de translocação. Então, como o próprio nome já diz, ele tem a capacidade de ser, a partir do momento que ele depositou numa parte da planta, vamos dizer, numa folha, essa planta tem a capacidade de absorver esse produto e translocar ela para outras regiões. Ou seja, o produto absorveu em uma folha e consegue ser transferido para outras folhas. Obviamente, a gente vai ver depois que existem produtos com diferentes capacidades de translocar, né? Existem produtos que vão de uma folha para a planta inteira, tem fungicidas, por exemplo, que vão de uma folha apenas de uma face para outra e assim por diante. Mas, de modo geral, né, o produto sistêmico é isso aí, é você conseguir ter essa capacidade de translocar pela própria planta. Qual que é a importância de você ter um produto sistêmico? Já até adiantando um pouco do assunto. Ele vai conseguir, numa pequena quantidade de gotas, né, uma pequena área coberta, essa planta já consegue absorver e translocar. Então essa é uma capacidade muito grande e facilita muito a tecnologia de aplicação. Em comparação com o segundo grupo, que são os produtos de contato. O que são os produtos de contato? Ao contrário dos sistêmicos que conseguem absorver e translocar, os de contato eles vão agir somente onde for depositado o produto. Então vamos dizer que você vai aplicar um herbicida, ele vai controlar onde? Exatamente onde a gota caiu, certo? Ou seja, se você tem que ter, se ele só vai agir num local específico onde esse produto vai estar caindo, significa que você tem que ter uma cobertura mais perfeita, né, a melhor cobertura possível, para você conseguir recobrir essa planta por completo,
para que você possa ter uma maior área de ação. Entenderam? Então, essa é a parte importante, né, da gente entender esses dois tipos de produto, que só na própria explicação a gente já consegue identificar as diferenças dos tipos de produto e principalmente qual que é a diferença das tecnologias de posicionamento dos produtos de contato e dos produtos do sistêmico. Beleza? Então, essa informação vocês vão ver bastante, né? Já devem ter visto também muito, né, ao longo da carreira, né? Os pulverizadores são os equipamentos, né, mais utilizados durante a safra agrícola. O que significa isso, né? Você pega um pulverizador, às vezes a gente pode fazer 8, 10 aplicações durante uma safra. Isso é muito comum. A gente já viu o porquê, né? A gente tem pragas, insetos, plantas daninhas em abundância aqui no Brasil, né, nesse clima tropical. Vocês sabem o tanto que é necessário a gente fazer pulverização, tanto que é necessário a gente fazer essa proteção do cultivo, né? Senão a gente praticamente não consegue ter nenhuma produtividade. Então, os produtos químicos e biológicos, eles são importantes. Na verdade, eles são essenciais para que a gente possa ter uma boa colheita, uma boa produtividade. E o pulverizador, ele é o equipamento mais eficiente para a gente conseguir fazer essa aplicação. Por isso que é um equipamento tão importante, eu diria até que o mais importante aí nesse manejo da cultura, para que a gente possa realmente chegar no final da safra. Isso já é muito claro, né, para todos, né? Se a gente não conseguir fazer um bom manejo fitossanitário, né, cuidar da saúde dessa planta, a gente dificilmente vai ter uma boa colheita e principalmente que vale a pena no final do ciclo. E o pulverizador é o nosso principal aliado para que a gente possa realmente garantir essa produtividade, especialmente garantir essa pulverização mais adequada. Então, por isso que é tão importante a gente, em primeiro lugar, conhecer a tecnologia de aplicação e não só conhecer, né, entender o porquê que a gente tem que fazer as determinados tipos de tecnologias de aplicação, as determinadas técnicas específicas, por que a gente vai usar um tipo de ponto, por que a gente vai utilizar uma taxa de aplicação diferente e assim por diante. Então, por isso que eu falo que essa é a base para o nosso curso, né, para a gente conseguir realmente discutir e utilizar como uma base referencial do porquê ter uma boa tecnologia de aplicação. Beleza? Eu agradeço novamente e a gente se encontra na próxima. Obrigado.